Boa tarde, amigos. Donos da Bola RS desta terça-feira no ar, Band TV para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube também. Vamos já abrir com a nossa enquete interativa no YouTube, a aba Comunidades. Vá lá, clique no Comunidades e vote conosco nesta enquete interativa que está no ar. O que o Inter deve fazer com o Mikael? Dar uma nova chance ou rescindir o contrato agora? A gente em seguida debate e coloca novas informações sobre essa situação, porque nós vamos abrir com a situação envolvendo o volante Lucas Romero. Tem um leilão por ele, Tiger Junk? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Existe a tentativa de fazer um leilão pelo Lucas Romero através do Independiente, que é o clube que detém o passe do jogador até a metade do ano de 2023, quando encerra o seu contrato. Conversando com alguns dirigentes do Independiente, a gente teve a informação de que a negociação com o Internacional, que estava encaminhada, ela estagnou. E estagnou porque duas equipes acabaram melhorando a proposta que havia sido feita pela equipe do Inter. O León do México e o Cruzeiro de Belo Horizonte. De acordo com o dirigente, esses dois clubes, eles melhoraram a proposta e por isso estão na frente hoje do Internacional. A proposta do Inter, Meneghetti, era $700 mil à vista ao Independiente e mais $130 mil, que seriam pagos ao jogador de uma dívida do Independiente com o atleta e seria paga ao longo do contrato. O Inter afirma que não vai entrar em leilão e não vai mudar a sua proposta. E o dirigente do Independiente afirma que o negócio com o Inter estagnou no momento. O que vai ser preponderante, pelo menos na minha opinião, para a definição do futuro do jogador? A vontade do próprio jogador. Por quê? Ele tem contrato independente até metade do ano. Então, o que está se tentando agora é uma negociação com o clube argentino, com o Independiente, para que ele seja liberado já agora, a partir de janeiro. Então, o Independiente quer, e é lógico, é natural isso, um ressarcimento. E o Independiente está buscando o melhor para os interesses dele, Independente. Até aí, nada de anormal. É claro que se tu fecha verbalmente com o clube e vem outro oferecendo mais e tu vai negociar, aí já transcende um pouco, no mínimo a ética. Pode até ser legal do ponto de vista de lei, mas já transcende um pouco a ética. A não ser que tu diga, olha, por enquanto eu estou fechado contigo, vamos esperar mais 15 dias até que venha uma outra proposta. Não é este o caso. O Independente tinha alinhado com o Internacional e entraram outros clubes e aí se transformou no leilão. Agora, preponderante é a vontade do jogador, porque ele em junho vai estar liberado. Então ele que vai acabar decidindo. Não, o melhor projeto, e aí envolve Mano Menezes, tem a questão do Cruzeiro, tem Libertadores da América no radar dele se jogar no Inter. Então o jogador é que vai acabar tomando a decisão, Ribeiro. E é isso mesmo. Embora a gente saiba que existem jogadores mais suscetíveis à articulação do empresário. Tem jogador que deixa tudo para o empresário. Ele é quase um robozinho. Né? E isso, ou não quer se incomodar, ou não tem conhecimento, né? Não tem valores cognitivos, tem várias razões. Tá? Tem aquele que quer, mas sabe que o empresário vai saber articular melhor isso aí, então decide, mas deixa com o empresário a bronca. Tá? E tem aquele que toma as rédeas da negociação e decide o seu futuro. E até comunica ao empresário. Tenta achar o melhor negócio com esse clube que é para lá que eu quero ir. Então, são valências, fatores e negócios diferentes. E eu ainda não consegui identificar, Meneghetti, em que posição o Lucas Romero está. Eu não sei se ele está decidido, se ele decide, mas vai pelo melhor negócio, ou se ele deixou tudo na mão do empresário. Não, acho que não é esse o caso. Tá aí, eu até ouvi elogios hoje por parte do Internacional à atuação do empresário dele, que me disseram que é um empresário sério. Então, que quem está dando uma complicada é o Independente. Aliás, o Independente, também foi me dito isso, vaza muita informação sobre o negócio, até para chamar a atenção e para fomentar esse leilão. Não, perfeito. E que tá no... Esta é a versão do Inter. Eu vou dizer, Mas daí, só para pegar, desculpa, Ribeirinho, mas só para pegar a tua palavra. Eu só não sei se é complicado. Eu confesso que eu fiquei pensando sobre esse fato. Os caras estão na dele. O Inter, vou citar um exemplo, tá? O Inter recebeu a proposta pelo Johnny, recusou. Do Salernitana, que estava todo mundo falando. Aí daqui a pouco apareceu o Betis, daqui a pouco apareceu outro. Claramente, quem der o valor que o Inter acha mais justo ou o valor melhor para o Inter vai vender. O Independiente recebeu a proposta do Cruzeiro. Primeira proposta, na segunda passada, o Damiani disse que era do Cruzeiro, $600 mil. O Inter, no meio da semana passada, fez o quê? Segundo o Damiani também, $700 mil. Agora, a informação que o Tiger está trazendo é que o Leão botou $1 milhão. Ou seja, o Inter
tá no mesmo pacote que o Cruzeiro tá. O Inter botou mais o Cruzeiro. E os caras estão, pô, se querem pagar mais pelo meu produto... Mas até aí, até essa construção que tu estás fazendo tá perfeito. Eu só não sei, e eu não tenho essa informação com precisão, se o Independente chegou a dar o ok pro Internacional. Esse é o ponto. Não, se deu um ok, aí, embora aconteça, isso é que nem imóvel, tu compra e tal, enquanto não está assinado, o cara pode dar um passo atrás. Mas eu não acho o comportamento mais ético. Não acho. Porque tá palavrado, na minha opinião, tá palavrado. Acha que o Inter pode estar pagando um preço do passado aí? Por causa do Cuesta? Sim, porque o Inter, Depende até da forma o Inter como foi o Inter pagar. vai pagar. contratou O JB tem essa Bustos. informação. Depende da Bustos forma como pagou. o Inter vai pagar o Independente. Não. Aí é que tá. Eles querem valor à vista. Então, aí não tem... Uma das condições é que tem que ser no cash também por conta do Cuesta. eu vou dizer pra Embora Cuesta é de uma gestão anterior e essa gestão Mas contratou o Damiani Bustos. participou, né? Do Hã? Cuesta, né? O Damiani participou, né? Não, o te Inter- entendi isso que assim, existe uma diferença também. De momento no Internacional, eu nem vou botar pessoas que quem não pagou o Bustos não é porque não queria do Bustos, não, o Cuesta não é porque não queria pagar o Cuesta, porque chegou um momento que não deu, o Inter passou por enormes dificuldades, tá? Todo mundo quer pagar, porque a gestão que não conseguiu pagar o Cuesta, pagou o Forlan, que não era dele, que era de outros presidentes lá atrás. Era o presidente Giovanni Luiz que não pagou e veio para o Medeiros. Aí o Medeiros conseguiu pagar o Forlan, não conseguiu pagar o Bustos. Aí o Cuesta. Aí o presidente Alessandro Barcelos está conseguindo pagar o Bustos, conseguiu pagar o Cuesta, está conseguindo pagar o Bustos, mas provavelmente vai deixar uma encrenca para um outro presidente. Isso é normal, isso é do jogo, tá? Isso acontece. Não deveria, mas acontece. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, os caras estão ressabiados, César. E aí eles estão dizendo, o Cruz Azul tem dinheiro, o Leão do México tem dinheiro. Quer pagar $1 milhão no cash. Me parece que o jogador, são valores pequenos de diferença, 100, 200 mil dólares, é o jogador que vai escolher. Ele que vai dizer assim, não, eu quero ir voltar para o Cruzeiro, eu quero ir para o Inter. E aí eu quero chamar, ontem o Meneghetti inclusive fez uma crítica forte à forma como a comunicação do Inter tratou esse negócio. Está justificado, né, Meneghetti? O Inter se deu conta que a coisa seria decidida pelo jogador e pediu para os influencers do Não, Inter... não está justificado. Hã? Na minha opinião, não está justificado. Não estou dizendo que é certo ou não, Não. mas foi isso que a direção tentou. Eu vou dizer para Foi isso que a direção Para tentou. quem não sabe, a direção do Internacional comunicou os influencers colorado, o Ribeirinho, o Baldasso e companhia, para que fossem na rede social do jogador e enchessem ele de O Meneghetti falou que tem comentários. mais de 40 mil comentários. Tem. 42, já estava em 42.700 ontem de noite. Eu penso da seguinte forma, tem algum momento que se bate o martelo, e aí é das duas partes. Se a direção do Internacional chegou à conclusão de que precisa essa ferramenta para trazer o jogador para cá, eu já fico com o pé atrás. Porque é o seguinte, ou o jogador quer dinheiro, ou o cara... assim, que Acho que não pode é ter esse as o caso, duas coisas. Ribeiro. cara. Acho que não é esse o Não, caso. não é assim. Meneghetti, o Leão pode oferecer $300 mil a mais para o Independiente, mas se o Romero quiser jogar no Inter, ele vai jogar no Inter. Não, Ribeiro, você está enganado. Sabe por que está enganado? Porque daí a gente não tem conhecimento suficiente para saber como é que é a relação dele com o Independente. Ele pode pensar assim, puxa vida, já estou saindo praticamente de graça. Os caras estão dando $300 mil, o clube está numa situação financeira que eu não sei, que tu não sabe também. Não, então eu vou jogar no México. Então, é isso que eu estou tentando te dizer. Eu acho que a então, decisão no é do final, jogador. depende do jogador. O Pronto. Alisson poderia ter saído do JB sabendo dessa informação de graça do Inter. Demorou um pouquinho mais, que o Internacional queria vendê-lo. Nós estamos Ele esperou falando da mesma e o Inter coisa. botou 5 de euros, né? 5 de euros. Estamos falando da mesma O que eu tô coisa. tentando te dizer, não, Ribeiro, Claro, é que o jogador que decide. Se ele não quer vir pro Inter, vai mas um o abraço. Independente, a gente não sabe como é que é essa relação, Ribeiro. Eu acho que a gente não pode se arvorar falar do que a gente desconhece. Daqui a pouco o Independente chega para ele assim, fulano, Romero, cara, os caras aqui botaram $1 milhão, o outro botou 700, para nós faz diferença. Então não justifica os influencers invadirem o Instagram. Mas eu Se acho- é o que tu acha, não Mas justifica, eu acho não que a tem questão porquê. do influencer invadir não é influencer. Os influencers mobilizaram a torcida. O que eu acho só é que o Inter é muito grande e teve jogadores 40, 50 vezes maiores que o Romero, que deve ser um bom jogador, tá bem? A gente viu no Cruzeiro, depois ele sumiu do meu radar, pelo menos quando ele saiu do Cruzeiro. 500 jogadores maiores que ele e que não foi preciso isso. Talvez eu não tenha me feito entender. Desculpa, Se Ribeiro. precisa toda essa mobilização para o jogador, é porque o Inter já sabe que está na mão do jogador. É claro. Porque se fosse pelo Independente, o Inter teria invadido o site do Independente, vendo pro Inter, vendo pro Inter. Não, isso não, Ribeiro, não funcionaria. com Mas o é óbvio clube. que não Com o funcionaria. jogador, sim. Mas eu estou dizendo que se está na mão do Eu Independente acho e que não do Romero, não funciona eu acho que é igual. uma medida descabida. Por esse jogador.
Se o Grêmio fizesse isso pelo Isso é Luizito outra Soares, coisa. pelo Cavani, se o Inter tivesse feito pelo Forlan, se houvesse a rede social com tanta força naquela época, ok. Mas, cara, pelo volante independente eu acho que não vale, mas é só a minha opinião. O Ribeiro, eu acho que ele foi certo por outras linhas, não necessariamente linhas tortas, como é o ditado. Mas assim, ó, me parece que está na mão do jogador justamente por essa questão. Cara, em janeiro ele pode assinar um pré-contrato. Claramente chegaram para o Independente e disseram assim, meu amigo, o cara vai ser de graça. Então vamos fazer o seguinte, senta e vamos negociar e pega pelo menos $1 milhão. Então, assim, o jogador vai escolher. Tu acha que o Independente não vai ter força? Se o jogador quiser vir pro Beira-Rio, pode ter uma proposta de $2 milhões pro outro lado, o jogador vai dizer, não, eu vou sentar. E eles vão dizer, ou a gente ganha nada, ou ganha $1 milhão Então, do o jogador Inter. tem que decidir para onde quer ir. Então, assim, tá na mão do jogador, isso é claro. Aí entra outra medida. Precisa o Inter fazer um esforço coletivo de chamar o Colar, o Lacerdo, o Ernest, o Bezo, o Vaguinha, o Ribeiro Baldasso, Neto. Como tem Colorado. Eu não Hein? estava olhando. Como tem influencer colorado. Não, tem. E o Baldasso ainda fala no tal do sistema azul. Fora os enrustidos. Eu acho que a razão estava quem Fora falou os da enrustidos, Ívila. que bota camisa branca, bota camisa de jeans azul, fora isso aí. E cara. fora- E camisa fora branca. aqueles que mudam de clube, né? O Vaguinha mudou, né? Não, claro. O Vaguinha mudou. Vaguinha não Vaguinha só- viu que o momento do Inter Não- é melhor. não só o Não Vaguinha. se surpreendam se o Vaguinha ali na frente se declarar tricolor. Tu acha que, tu Não, acha que o Não Vaguinha- se surpreenda. É que tu ele acha viu que no fundo- o Vaguinha da onda, cara. Ele viu a Crista subindo, ele acha que o agora Vaguinha- é a Crista vermelha. Depende do Renato. Wanderson, Pedro Henrique, não sei o que, eu tô indo. Mano Menezes e tal, seleção. Pá, tá no Inter. Tu acha que o Vaguinha é Daqui a 2 gremista? meses ele Tu acha ó, que o Gavinha... sai da onda. E se o Renato ganhar um título? Ele é Se renatista. abraça, se abraça, Vaguinha é mas renatista. se abraça total com o Renato Portaluppi. E tem algum gremista que é colorado pra ti, na tua visão? Não, eu conheço um gremista que não é gremista, mas que se revelou gremista há um tempo atrás. Isso aí tem de tudo. Bom, vamos voltar aqui para o nosso programa. Vamos atualizar sobre este grande nome que o presidente Guerra quer dar de presente para a torcida gremista, Luizito Soares, tá, Igor Jank? E o Diogo Rossi, Meneghetti, repórter da Rádio Bandeirantes, trouxe no Atualidades Esportivas primeira edição uma apuração que ele fez hoje pela manhã no CT Presidente Luiz Carvalho a respeito da posição do Grêmio nessa negociação. O Grêmio já montou uma proposta para apresentar ao staff do jogador. E essa proposta será enviada depois que houver um ok, que houver uma sinalização positiva de Soares para receber esta oferta. E o bastidor que o Diogo Rossi relatou é que a direção do Grêmio não quer enviar esses números e essas propostas sem que o Soares sinalize que gostaria de jogar no futebol brasileiro e que vê o Grêmio como uma possibilidade para a sua carreira. Em outros termos, Meneghetti, a direção do Grêmio está cautelosa para entrar na negociação, porque tem medo de entrar e ter de novo uma frustração de não conseguir fechar. Por isso, o plano é proposta montada com aval de investidor para pagar parte do salário e dos investimentos por Soares e aguarda o aval do jogador para o Grêmio entrar no negócio e apresentar a oferta. Ó, é curioso, né, esse comportamento da direção do Grêmio. Agora é cautela. Num dia antes da eleição, sorrisinho aqui do presidente Guerra, quando a informação vaza de novo, eu repito intencionalmente, durante o Donos da Bola, é difícil, mas quem sabe, fizemos proposta, agora cautela. Aliás, o comportamento dos dirigentes nessas horas, ele é muito parecido, se não idêntico. O presidente Bolzan, 2 anos atrás, alimentou a contratação do Cavani, foi numa live do próprio clube, falou que estava muito confiante do Cavani e tal. Aí depois não deu certo o negócio e, de novo, eu não critico por tentar, seja o Cavani, seja o Luizito Soares, seja o Ronaldinho Gaúcho, o César fez parte daquela negociação, eu não critico por tentar. Eu posso criticar se tentar o jogador errado, e eu não acho que seja o caso. Eu acho que o Luizito Soares vale o investimento e o esforço do Grêmio, estou convencido disso. O que eu critico é a forma de tratar o assunto publicamente. Depois não dá certo? Não, nós nunca alimentamos. O presidente Guerra alimentou isso na última sexta-feira. Quando esteve lá na Rádio Gaúcha, participando de uma gravação de um programa, foi perguntado pela reportagem e acabou revelando e assumindo que o Grêmio iria reabrir as negociações. O jogador foi oferecido por Inter, informação do Diogo Rossi, o presidente Barcelos não levou a conversa adiante, foi oferecido para o Grêmio e o Grêmio está levando, e está bem, eu acho que está certo. Só depois não digam que isso é alimentado por nós jornalistas, pela imprensa. O próprio Grêmio o alimenta, num momento alimentou com mais ênfase também, embora eu saiba que a proposta tenha sido absolutamente verdadeira, mas também com o cunho de amealhar votos, e o Luizito Soares dá voto. O Galdino não dá voto.
O Galdino não dá voto. O Luiz Soares, esse dá voto. A compra da Arena, dá voto. O contrato que o ex-presidente do Inter, Paulo Rogério Amoretti, que Deus o tenha, estava assinando na semana da eleição com o Bank of America, esse dá voto. Nós sabemos como funciona um processo eleitoral. Então, o Grêmio que agora leve adiante, mas que tente, César, na minha opinião, ter agilidade para não criar expectativa no torcedor. Eu estou preocupado, estou ansioso, é verdade, comecei a ficar ansioso mais uma vez, porque eu sei o tamanho do Soares, eu sei o que ele representa dentro da organização de uma torcida, do pensamento do torcedor do Grêmio. É óbvio, nós estamos vendo o Soares é um ídolo da torcida do Uruguai, é um jogador mundial, é uma marca importante e que ele mexe com isso. E eu acho natural o medo. Tu chama por uma incoerência do presidente Alberto Guerra e é impossível refutar isso, porque de fato falou aqui, confirmou antes da eleição, ou seja, a expectativa já foi criada. Agora, eu vejo que o Grêmio precisa ter cuidado sim, e talvez a transparência seja o melhor caminho e não o medo de falar. Para mim, a transparência, porque é impossível que um torcedor do Grêmio diga hoje, Meneghetti, que não quer o Luiz Soares. O torcedor do Grêmio diz que não quer também por ter medo do caso Cavani ou medo da decepção. Eu prefiro sempre a vontade de querer um grande jogador. A frase, ela é batida, a gente usa muito na Rádio Bandeirantes e brinca muito com ela. Dos covardes, a história não fala. Então, vamos olhar com um coração aberto e dizer o seguinte, vamos tentar o Soares. Se não der o Soares... Tá, mas não arrasta a novela, César. Eu acho que aí é uma questão que entra na estratégia da negociação. Não é novela. Não arrasta, entendeu? Quanto mais arrastar, mais vai gerar expectativa. Os grandes não são fáceis. Não, eu sei. Eu não acho que tu não vai conseguir. Não acho que só um pouquinho que eu tô pegando um voo, tô indo aí ao Uruguai, chegar ali, sentar com o Soares e vir com a assinatura dele. Tu não vai fazer isso. Não, eu sei. Tá, mas é que tu tá partindo assim, ó. Eu concordo muito com o que o Meneghetti disse. Peraí, por que quanto tempo faz aquela entrevista aqui no Dono da Bola? Alguns dias. Mês? É. Um mês, vamos arredondar, 30 dias. Há 30 dias ele era a tua convicção, o cara para ataque, agora a tua convicção quer, e aí tu, peraí que eu vou pensar. Não, mas olha só, o Grêmio fez outros investimentos. Bom, mas não é pensar, JB. Não é pensar. A notícia é a seguinte, o Grêmio tem a proposta, o Grêmio tem o investidor. Tá? O Grêmio não pensou, o Grêmio quer o jogador. Só que para entregar essa proposta, eu preciso que tu me diga, tu quer vir para o Brasil, tu aceita negociar comigo ou não? Eu acho pertinente a pergunta. Tá, mas olha só, eu entendi, foi isso que o Diogo Rossi botou hoje no canal dele no YouTube, falou na Rádio Bandeirantes, e agora o Tiger recontou que existe tal, que o investidor está a postos e que eles querem. Mas assim, ó, o que eu só não entendo é, o Grêmio falou, o presidente Guerra falou, né, nessa entrevista que o Meneghetti citou, que ia analisar internamente o nome. O Grêmio claramente ficou chateado porque o nome estava sendo oferecido para vários clubes. Tá, mas aí o Meneghetti tem toda a razão, define de uma vez e encerra a novela. Peraí, chega, liga pro cara, diz assim, tu quer, não quer, não quer. Porque senão fica o presidente dando entrevista, como deu no domingo pela manhã para o Pfeiffer, dizendo, pois é, a gente vai ver, não quero alimentar falsa expectativa, é improvável, é pouco provável, quase impossível, talvez não tenha. E aí agora já vaza que estão com o investidor a postos. Ou seja, aí tu fica, sabe, parece que é um prolongamento de sofrimento. Eu acho que o Grêmio vai contratar o jogador, tá? Acho que o Grêmio vai conseguir contratar o Luiz Soares. Eu acho que tem uma coisa que vai não dificultar, mas que vai, se começar a negociar. Que aí eu concordo contigo, César. E concordo com o que foi dito na Atualidades Esportivas, primeira edição da Bandeirantes. O Grêmio tem que esperar o ok, então vamos negociar. Porque senão tem uma ladainha que isso aí não leva a lugar nenhum. Tá? Esse enrosca só favorece o empresário que está oferecendo para todo mundo. Ribeiro, o Grêmio... o quê? O jogador dizer que não quer ir para os Estados Unidos. Eu vou jogar no Grêmio. Começa a negociação. Não é nem jogar no Grêmio. Vai esperar então. Não, Meneghetti. Como disse o JB, não liga pro cara. Mas é isso que está fazendo. Foi isso que fez hoje. Tu não tem que esperar nada. Mas o jogador foi oferecido quinta. Olha só, se o jogador foi oferecido quinta-feira, numa ligação, eles estavam até num evento privado, social deles lá, total direito dos dirigentes confraternizando, e aí um deles recebe uma ligação, toca o telefone,
é o agente oferecendo dizendo o seguinte, ó, não deu certo nos Estados Unidos, se o Grêmio quiser, nós vamos nele. Pronto. E aí... Começou aí a negociação. Começou aí. Não é. Nós já estamos na terça. Não começou. Terça ou quarta hoje. Não começou. O Grêmio Porque quer oficialmente um qual é ok o do tamanho? jogador que ele quer vir para cá. Qual é o Terça-feira. tamanho da carreira desse empresário? Tem tantos, né? Tem o empresário, o procurador, o intermediário. Não sabe? Essa é o E pedido essa do Grêmio. ligação, essa ligação quer dizer o seguinte, ó, vamos tentar de novo? Aí o cara, tá, vamos tentar. Então, mas- tentar não é negociar. Ô, Ribeiro. Exatamente. Negociar e aí? Tá nos teus parâmetros? Tá, tem uma diferença. Então tá, então vamos sentar e negociar. E eu acho que é isso que o Grêmio quer. E é isso que o Grêmio não pode arrasta, esperar muito. não Ribeiro, arrasta o negócio. Só tem uma coisa tu tá que eu acho- casado há quanto tempo? Tá casado há quanto tempo? 90 anos. Desde Peguei. Contrapé. 97. 97, tá. Tu conhece a Alessandra há De 20 anos? 87. Hã? Desde 87. 80, tu enrolou ela há 10 anos, Ribeiro? Sim. Meu Deus do céu. Então, assim, Ribeiro, é que tu já está há muito tempo fora do mercado. Eu um pouco menos, mas também já tenho meus 10 anos assim. Se tu... Tu não tem 20? Hã? Tu não tem 20 anos de mercado? Não, fora do mercado. Tá. Se tu contatou alguém na quinta-feira, pela primeira vez, Tá. e fez um sinal, e é terça, e essa pessoa não te respondeu, tu já tem a tua resposta. Não sei, A tua resposta é negativa. Na modernidade, o Tá, vácuo eu posso tem, te dizer... Não, vou te o contar vácuo uma, não tá? existe. Vou te contar Se uma, tu então. tem... Se o Grêmio... Peraí, porque César, o Ribeiro tá falando, tá escrito lá. Eu só quero- Vamos- A questão é essa. Eu quero saber se o jogador quer vir. E o primeiro contato, Meneghetti, foi feito na terça. Na quinta, e nós estamos na terça, e não teve o contato, tu sabe o que vai, é. Eu acho que o Grêmio, nesse ponto, tem razão. Se não vier o ok logo, então descarta. Não arrasta, Descarta, não arrasta, tá. não arrasta. Só tem uma coisa que eu acho que quando a negociação, se ela acontecer e iniciar, vai pegar. Tempo de contrato, Meneghetti. Por quê? Pelos valores que são muito altos, seria interessante o Grêmio acertar por uma temporada. Não, mas o Grêmio já ofereceu 2 temporadas lá atrás. Eram Eu duas. acho E acho que duas faria por 2 temporadas. é certa vez, forte. Meneghetti, certa vez, um empresário, Meneghetti, chegou para mim, eu era dirigente do Grêmio, e disse o seguinte, tem esse jogador aqui, eu estou lhe oferecendo ele, tem interesse, tu precisa de atacante e tal. E era uma grande marca do Inter, um jogador do Internacional vinculado ao Inter. Né? Ex-jogador do Inter. Vinculado ao Inter. E eu disse, não, é muito vinculado ao Inter, não tem interesse. Não, muito obrigado. Tempo depois, não muito tempo depois, informalmente, eu soube que o jogador nunca quis ir para o Grêmio, nunca teve vontade de ir para o Grêmio e nunca sonhou que foi oferecido para o Grêmio. E aconteceu comigo. Então, esse oferecimento, muitas tem vezes, que ser, vamos abrir negócio aqui? Vamos. O Grêmio deve ter dito agora o seguinte, tá tudo muito bonito, mas eu quero o ok do jogador. Ele me liga? Aliás, eu queria compartilhar, tu falou de empresário, o encontro que eu tive com um empresário do futebol do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul e do Brasil. Ontem eu saí daqui. Aonde, velho? No Shopping Center, estava comprando os presentes de Natal. E eu não conhecia ele pessoalmente, mas claro que eu sabia quem era. Conhecia o empresário Gauchinho. Empresário do Renato, empresário de futebol. E a gente se encontrou no shopping. Ele veio lá falar comigo, perguntou. Foi gentil, foi educado, perguntou se manifestou os seus contentamentos. Está um pouco chateado, eu já vou dizer com o quê. E faz parte, é legítimo, né? Fez algumas colocações que a gente quer derrubar o homem. Vocês querem derrubar o homem? Não! Vocês querem derrubar o homem? Eu Vocês querem comemorei derrubar o quando homem ele voltou. porque ele acha que o Renato, aquela vez que falou dos recalcados da bola, eu falei, cara, o Renato nos consagrou. Então foi um papo agradável e tal, ele é muito simpático, eu não conhecia pessoalmente. No começo ele estava um pouco mais alterado, assim, mais nervoso e tal, manifestando o seu descontentamento, porque especialmente com a entrevista que foi feita na Rádio Bandeirantes com o diretor de futebol do Grêmio, Antônio Brum. Lá estavam o Ribeiro, Dávila e o Tiger. Né? E aí o Gauchinho falou, porque vocês deram um aperto lá no Antônio Brum, me colocando numa situação ruim, como se eu estivesse participando dos negócios. E eu expliquei a ele que realmente tinha vazado essa informação. Porque tu fez insinuação que eu participo dos negócios com o Bruno Vini e com o PP, em cima de uma foto que vazou na internet, ele jantando com o PP, um dia depois do Grêmio anunciar o PP. E eu disse, foi em cima dessa foto, eu fiz uma pergunta lá no programa Donos da Bola, ele disse, pois é, mas isso é uma insinuação. E aí eu não consegui entender, e essa é uma coisa que ele não conseguiu me explicar, né? Eu não consegui entender por que os empresários ficam descontentes.
Vamos dizer que a gente erre, que não seja o Machado, que eu diga aqui que quem trouxe, eu até falei isso pro Gauchinho, não, quem trouxe o Mário Fernandes foi o Gilmar Veloz. Qual é o problema? O Gilmar Veloz vai me ligar e vai dizer, ó, não sou eu, é o Machado. Então parece que é um negócio assim, dizer que o Gauchinho participou da negociação do PP ou do Bruno Vini como se fosse um pecado. Vem cá, ele é empresário de futebol. Aliás, me contou que está saindo agora a carteira dele da FIFA. Parece que tem 2 carteiras, pelo que eu entendi. Desculpa se eu não entendi certo. 2 carteiras já legitimadas pela CBF. Vai sair a carteira da FIFA. Não sei qual é o problema da gente dizer, o Gauchinho fez esse negócio, intermediou, é procurador desse, é procurador daquele. Mas ele não gostou, ele ficou. Então eu estou até reportando aqui que ele disse que não participou de nenhum negócio desse do Grêmio, do Bruno Vini, do PP, e ficou descontente, Ribeiro, com a entrevista, que o aperto que vocês deram no Brum, colocando ele nos negócios, perguntando se ele tinha participação, inclusive em comissão, da vinda desses jogadores e tal, ele não gostou. Um abraço ao Gauchinho, conheci ele ontem, acho que ele te conhece também, né, César? Conhece. Ele fez algumas referências à tua passagem pelo Pelotas, ele sabe que tu passou pelo Pelotas. Ele fez uma brincadeira comigo, que deveria ter rebaixamento para os... Achei muito curioso. Tem que ter rebaixamento para vocês, jornalistas? Pô, tu errou lá sobre a Argentina, eu vi o vídeo, ele viu o vídeo, todo mundo vê, né? Todo mundo viu. Esse vídeo todo mundo viu. Negócio impressionante. Obrigado, Dunga. Valeu pela força aí por ter propagado. Capitão do Tetra, grande figura. E aí ele falou, o Gauchinho, assim, devia ter rebaixamento para vocês também, quando vocês erram. Eu falei, isso aí é uma coisa que tem que levar para a SEG, né? Levar para a Associação dos Correios Esportivos Gaúchos para ter o rebaixamento. Não tem rebaixamento para o empresário também, quando faz mal, né? Coloca um jogador que não performa. A reunião foi tensa? Foi uma conversa amistosa, num segundo momento. No momento ele estava... Chegou a falar, até emocionado, porque agora eu vou resolver minhas coisas com um advogado. Eu falei, como assim? Não, porque quem falar uma coisa eu vou processar. Eu falei para ele que eu estou esperando até hoje o processo do Rafinha. Faz 2 anos que o Rafinha, lateral direito do Grêmio, me ligou para dizer que ia me processar. Mas não foi tensa, não. Foi uma conversa educada e tal. Quando é que ele estava um pouquinho mais agitado, assim. Não incomodado tem nada, com a entrevista, especialmente. Não tem nada de legal, de moral... Não tem nada ilícito nisso. De ilícito no que está sendo falado. Agora, qualquer pessoa que acompanha o Grêmio, e eu conheço o Gauchinho já da Arena, acho ele um cara espetacular, mas há uma informação que é inegável. O Renato vem trabalhar no Grêmio, o Gauchinho se aproxima, tem acesso ao vestiário, tem acesso ao bastidor, começa a fazer negócios com o Grêmio, até por essa relação que tem com o Renato Portaluppi. O Renato sai do Grêmio, o Gauchinho automaticamente acaba se afastando. Ponto. Mas também não há nada de legal nisso. Não há nada de errado nisso. Mas que é assim que tem funcionado, tem. E que normalmente outros empresários não têm acesso ao vestiário, não têm acesso ao bastidor, não andam no ônibus do Grêmio, como já aconteceu. Pelo que tu está dizendo, é uma preferência que o Grêmio abriu para ele. Isso, e não que o Renato, porque aí quando alguém fala assim que o Renato tem muitos poderes, mandar é muito forte, quem mandar sabe, tipo... Eu acho que a bronca do Gauchinho é porque a gente critica, vocês, né, especialmente vocês aí, né, criticaram aí a folga do Grêmio, do Renato no final de semana, vocês são críticos. Eu acho que a bronca dele é Vocês viram. Eu não critiquei nem elogiei. Não. Eu disse que eu não tinha opinião. Agora fiquei sozinho. Vai ficar sozinho. Lembra que eu disse que eu tinha opinião e que eu não ia dar? Eu disse que eu não quero dar opinião. Não, tu me deu um pau, inclusive, dizendo que eu fui incoerente. Não, eu critiquei. Só não teve coragem para subir publicamente. Eu fiz uma coisa. Não, eu fiz uma coisa que raramente eu faço aqui nesse programa. Não tá aqui a folga do Inter, né? Tá, viu? Esse programa é tendencioso. Não está aqui a folga do Inter. Que folga do Inter, gente? Sim, o Inter dia 23 volta só dia 3. Mas agora... Mas não foi isso que foi criticado. Agora eu já falei pro Gauchinho que ele não precisa um encontro casual num shopping center na semana do Natal, dei meu celular para ele, ele deu o dele, então que ele quiser fazer algum reparo, alguma coisa, um abraço, Gauchinho, obrigado pelo papo, a gente podia até ter tomado um café. Só para não deixar passar aqui, eu não critiquei, Ribeiro, a situação, eu critiquei a visão do a contradição do Meneghetti, que é uma coisa que eu faço um pouco aqui nesse programa, mas de vez em quando eu tenho que afrontar. O Renato, eu sou crítico ao Renato. Acho que é isso que o Gauchinho não gosta. E é normal que ele não goste, né? Mas aí é que empresário do cara. Aí eu quero dizer, que feliz coincidência, né? Ele poderia conversar contigo e demonstrar a sua contrariedade, porque é assim, nós vivemos numa democracia. Claro, isso que eu falei para ele. E a base do jornalismo, não é nem da comunicação, a base do jornalismo é isso. É tu ter espaço para crítica e espaço para defesa. Ele ponderou isso, ele falou assim, que vocês têm o espaço, o poder do microfone o tempo inteiro, que eu não tenho. Quantas vezes nós tentamos entrevistá-lo? A minha divergência com ele ontem é que eu não consegui entender, tá? E eu perguntei para ele várias vezes na conversa, qual é o problema da gente dizer aqui que o empresário A, B ou C, seja o Machado, Gilmar Veloz, quem é outros empresários aí, o teu bruxinho lá que tu gosta, tu acha o melhor de todos. O André Cury. Você diz assim, o empresário André Cury participou da ida do lateral direito tal para o clube tal. Vamos dizer que a gente erre. Qual é o problema? Erramos. Puxa vida, não era o André Cury, era o outro. Daqui a pouco eu vou dizer que quem trouxe o Arangues para o Grêmio, para o Internacional, é o Gilmar Veloz. Não, foi o André Cury. Qual é o problema? Não vejo. Não, Meneghetti. É que é aí que eu estou te falando.
A partir do momento que a gente saiba o seguinte, vamos lá, vamos supor, o Grêmio vai contratar um diretor executivo. E aí precisa do gauchinho para contratar o diretor executivo, sabe? O cara faz muito estreito. Aí o Grêmio vai contratar o PP, precisa do gauchinho, mesmo que o PP já tenha empresário. Mas é direito do Grêmio, Não, né? é um direito do Grêmio. Que foi o que disse o Túlio Brum. Exatamente. Pessoal, nós estamos usando entre aspas, a proximidade. A proximidade do gauchinho com elementos que são alvo do Grêmio para ajudar a negociação. Foi perguntado e ele respondeu. O pior, é isso que eu quero dizer. Não tem nada pior do que, e é isso que eu acho que é um grande trunfo que nós, da nossa linha editorial, temos aqui em Meneghete. Nós somos ácidos. Tá, nós somos. Nós somos críticos. É verdade, nós somos, talvez, a nossa parte diferenciada. Eu acho que vocês são ácidos demais, inclusive, vocês então, todos. tudo bem, mas nós somos assim, e isso não é agora. A Bandeirantes é assim, desde que eu me lembro. A Bandeirantes tem esse perfil, tá? Só que a Bandeirantes também aguenta o tranco. Aceita a contrariedade, aceita o debate. Aceita e dá espaço. E dá espaço. Então, assim, e eu acho que é isso que é legal. Tu imagina tantos quantos foram criticados. Ele pode criticar assim, mas eu não tive direito de defesa. Aí ele pode nos criticar. Não, e assim, o Renato, Ribeiro, em cima disso aí, o Renato, quando nos deu pau todas as entrevistas, a partir daquela do recalcado da bola, outras, vocês da Band, pro Matheus Dávila, aquela foi pro JB, na pergunta do JB, todas a gente reproduziu aqui. A gente nunca sonegou isso. Outra coisa, ontem nós brincamos e tiramos sarro com a minha manifestação sobre o Scaloni e a do Baldasso, elogiando o Lautaro Martinez e criticando o Messi de Maria. Então, gente, a gente tira sarro da gente mesmo e a gente reproduz. A gente não esconde isso. Então, é assim que se faz, eu acho, o jornalismo democrático. Tanto é que eu estou reproduzindo, ele não pediu segredo, né? Espero que não tenha feito nenhuma inconfidência, ele não pediu segredo. Uma conversa no shopping, pessoas passando e dizendo: fala Meneghete, sou teu fã, fala Meneghete, donos da bola e tal. E nós conversando ali. Então, ele não pediu segredo nenhum e eu estou reportando aqui essa conversa que eu tive com o empresário gauchinho. Tá tudo muito lindo, tudo muito bacana, mas eu quero saber o seguinte: informação ele não me deu nenhuma. Para mim não vai dar informação nenhuma, ele deve ter os preferidos dele da imprensa. Não vai ser o Meneghete, não vai ser, te garanto isso. Em janeiro, pode ser até o César, de repente. Em janeiro, foi janeiro de 2020. Não vai ser o César. Em janeiro de 2020, tu não perguntou isso para ele, o Renato disse que viria aqui debater conosco. Eu estou esperando. Ele não te falou essa isso? Essa tremida o Renato deu. Hã? Eu não perguntei, podia ter perguntado. Essa tremida o Renato deu. Essa pipocada o Renato deu. Essa aqui deu. a Renato, cadeira. Vamos lá, Renato. Vamos tomar Imagina jeito o Renatão, imagina o Renatão chegando na Bandeirantes. Com óculos escuro. Chegando, o Renato não consegue chegar aqui, cara. Para tudo. Os fãs consegue. do Renato chegam ali na porta e já não sai daqui, Renato. Não, consegue. Muito bem. Ô Tiger, vamos falar aí desta possibilidade de o Internacional rescindir o contrato com o Mikael. O que há, Meneghete, e isso é confirmado, é um descontentamento com a maneira que o jogador se reapresentou para essa pré-temporada. O Inter tomou cuidado e elaborou uma cartilha para o Mikael, para que ele fizesse uma alimentação regrada, exercícios regrados, para poder ganhar tempo durante as férias e se reapresentar melhor nesta pré-temporada, já que em 2022 ele não conseguiu jogar em função de sua forma física. Mas a maneira com que o Mikael se reapresentou não agradou a comissão técnica e a gente relatou isso aqui. Ontem, o Cristiano Silva, repórter da Rádio Guaíba, trouxe informação de que o Inter cogita rescindir o contrato de empréstimo com o jogador. A direção do Inter não confirma isso, nem o staff do atleta, mas a gente sabe sim que nos bastidores o clima é de muito incômodo com a postura do Mikael, que acaba não se cuidando e não tendo a forma desejada nessa reapresentação. Bom, Paulinho, vamos colocar de novo a nossa enquete, que está na live do YouTube, aba Comunidades. O que o Inter deve fazer com o Mikael? Dar uma nova chance? Rescindir o contrato agora? Bem, está lá no YouTube, a gente já vai debater e votar sobre isso. Só quero reportar aqui a informação que eu obtive hoje pela manhã. O Inter não tem pressa para resolver o Mikael. O Inter não tem pressa, o contrato vai até metade do ano 2023. O Inter entende que a rescisão é razoavelmente fácil, até porque o jogador, com a escassez de centroavantes, o jogador tem mercado, segundo o entendimento do Internacional. Teria um mercado fácil. O que o Inter vai fazer? Enquanto o Internacional não contratou outro jogador, vai dando oportunidade e vai monitorando minuciosa e cuidadosamente, no detalhe, como é que ele se comporta fisicamente e como é que é o seu rendimento na abertura da temporada. Vai bem, começa a empilhar gols, fica e vai ganhando oportunidades. Vai mal, não está bem, tem um negócio para ir, o Inter chama para tentar Tu está querendo repassá-lo. dizer, então, Meneghete, que porque o Internacional está deixando vazar a sua contrariedade. Você não está protegendo o jogador, está
publicizando... Tá mandando, na minha opinião, tá dando recado. Informação, tá mandando um recado para ele. Tá dando recado. Na minha opinião, eu não tenho essa informação. Tá, só que tem o seguinte, tá? Se chegou nesse ponto, desculpa, tá? Desculpa. Não vale a pena. O cara já teve 6 meses. Não tem outro, Ribeiro. Tem que entender o grupo. Não tem um alemão só. Dá a chance pro Luca. Dá a chance pro... Mas vai ser traz dado, o Cadorini de volta. O Luca vai jogar a Taça São Paulo. Quanto é que custa? Esse rapaz custa quanto? 400 quilos de farofa, tchê? Acho que não. Sim. Então assim, ó, é muito caro para ter um jogador que não está... Desculpa, pode ser duro que eu vou dizer, tá? Mas eu vou me basear nas queixas Legal do que a clube. camisa vem com quase o peso dele, né? A camisa vem com o peso. Assim, ó, isso não é... Salvo uma outra informação que a gente não tem, de doença, de aspectos psicológicos, a gente não sabe, não tem isso aí. Mas não é profissional. O cara é um atleta profissional, contigo, cara. Ribeiro, mas tem um detalhe, o Inter... Por que o Inter vai ter pressa? A janela vai até abril. O Inter não contratou um monte de centroavante ainda. Tem o alemão e ele. Porque esse mercado que tu está falando pode não aparecer depois. Esse é teu esse ponto, mercado né, que o Inter acha que tem, pode não aparecer depois. Esse é teu ponto. Pra mim, tu pegaste na veia aí. O Por que Inter tu não... decidiu hoje concordar com tudo que eu digo? Se eu achar que vai chover, tu vai concordar. Se eu achar que vai fazer sol, tu vai concordar. O que houve? Não reclama, mano. Mas houve alguma mudança? O cara tomou um chá de camomila antes do programa. Tá bom assim. Passa 3 anos me dando pau todos os dias. Aí, de repente, um dia concorda com tudo que eu digo. Eu não tenho mais caneta pra dar aumento pra ele. Não mexo mais em escala. Tu também é implicante, né? Até porque se tu tivesse, tu não daria. Pra ti não. Até porque se tu É o tivesse... último da fila. Deixa eu te falar uma coisa assim. Tem outros que merecem muito mais. Deixa eu te falar uma coisa assim. O Ribeiro ontem não botou na rádio, no cantinho do pensamento, pra Isso aí, pensar isso é e bom. refletir. Cadeira Deu do certo? pensamento, Ô, cadeira. Ribeiro, Que tu bom. entende muito de Só que- psicologia. O cara Assim, passou ó. a concordar com tudo. Daqui Daqui a pouco eu vou dar um pau no André Cury e ele vai concordar também. Ô, Breguete, assim, ó, tudo bem, tu não quer ajudar? Não atrapalha, deixa assim que tá bom, entendeu? Tu vai confundir o JB. JB, é Já não isso é aí. muito difícil. Cara, eu tô orgulhoso Não é muito de ti. difícil de Tô confundir. orgulhoso de ti. Tu tá bem pra caramba, cara. Cara, Eu Tá, não tô eu tô te gostando disso. achando quero dizer zen, que cara. Eu não te tô gostando achando dessa zen, meu. concordância toda. torçam pra eu não decidir sair do Donos da Bola. Não vai, Vocês não estão aí vamos do outro lado. Porque se eu sair, vai acabar a graça pra eles. Porque eles fazem... Eles acordam de manhã e dizem assim, o que eu vou sacanear o JB? Eu queria o Tiger aqui, tá? Eu queria o Tiger pra implicar com o Tiger também. Pô, O Tiger também era uma merece. boa. Talvez, daí o Tiger salve o programa, porque eles não sabem, eles precisam, a motivação deles vou sacanear. JB, Meneghetti, eu já te disse, eu realmente concordo com essa situação de... Qual delas? Que não tem outro? Que tu falaste, o Inter só tá segurando o jogador porque não tem outro. Porque se o Inter minimamente tivesse um centroavante engatilhado, ia liberar ele. E aí eu faço um reparo histórico aqui nesse programa, de há um mês atrás, quando vazou a informação de que o empresário deu uma frase, o WhatsApp é horrível, porque não tem entonação. Tá? Eu falei isso esses dias para um dirigente de futebol. Eu falei, cara, o WhatsApp não tem entonação. Ele brigou contigo? Brigou, disse que eu estava sendo desrespeitoso. Eu falei, cara, eu escrevi uma frase. Ele, nesse tom eu não converso. Eu falei, cara, olha só para avisar, o WhatsApp não tem tom. Tá escrito. Tá escrito. Não, Tom é voz. O perigo Não. é porque a interpretação Se as frases do Ribeiro Neto elas fossem escritas, todo mundo ia achar que ele era mega sensato, correto em tudo. Só que aí, quando tu ouve o tom de voz dele, tu vê que é ironia. Então, é isso que faz a diferença. Tu tava indo tão bem, já aproveitou então. Eu não consigo. Trocamos de alvo. mudou o foco. Trocamos de alvo. Mas tá bom assim, é melhor assim. Não, só fiz uma... melhor assim. Que eu quero Ele colocar podia o fazer um seguinte. rodízio de críticas, né? Não ficar só no Meneghetti. Hoje é Ribeiro, amanhã é É porque- César, amanhã é Tiger, amanhã é Baldassi, depois é Meneghetti. Tem rodízio de goleiros e Não, rodízio ele de tava crítica. focado num só, agora ele parece que vai Não, é fazer um porque rodízio. é que ou eu, o único Não, que tem coragem aqui pra Não, bater de frente cara, com o apresentador sou eu. JB, porque o César Cidade puxa o saco. Peraí, troféu pra ti. Esse troféu pra ti. O único Troféu que tem coragem. coragem. É o único que tem coragem de bater de frente. Troféu coragem é de JB. Não, JB, se é isso que realmente estava te incomodando, se é isso, eu vou aqui em nome de todos, tá? Dizer o seguinte, cara, tu é muito corajoso. Tu é valente, cara, tá? Então guarda, Vocês dois ganharam junto guarda com o isso. Baldasso o troféu Medroso 2022. Não Vocês dois precisa, ganharam, vocês três. não precisa mais vamos pro que interessa. publicizar Vamos pro isso que interessa. ou fazer coisas que tentem encorajar as pessoas. Nós gostamos assim. Puxa, parabéns. Medalha pra ele, né? Tira o Ribeiro. Assim, o empresário dele deu uma declaração extremamente correta e justa recentemente e que foi mal interpretada, inclusive, pelo Mano. Tá, o esse cara disse recentemente assim, é agora? não, Depois um mês e meio. Ah, não, é outra época lá, tá. Tá, o que o empresário disse? Ele perguntaram para ele, ele falou, olha,
o jogador quer jogar, ele saiu da Salernitana porque ele queria jogar. A gente sabe que ele teve problema com peso, mas se o Inter não quiser colocar para jogar, tem 2 clubes brasileiros que aceitam pegar ele pelo salário e vamos fazer a negociação. E aí se achou, o jogador está querendo forçar. Não, o cara deu o diagnóstico correto. E eu já te adianto, o Internacional não é... o Inter vai esperar a janela e vai dar uma chance para ele e aí depois ver se aparece alguém porque sabe que ele tem mercado. Não, o Inter sabe que ele tem mercado porque tem 2 propostas que o Inter sabe que é só chegar e os clubes levam pelo salário. O Inter só não liberou até agora porque não tem o centroavante engatilhado. Ponto. Não, só um pouquinho. Eu não aceito tão fácil. Se fosse o caso, teria segurado o Brian Romero. Por que deixou o Inter liberar geral? A resposta foi insuficiente, Ribeiro. Mas o Mikael não segurar a resposta. Mas você está brincando. O Inter tá Brian Romero é atleta. Ele vai lá e joga. Não, eu vou dizer qual é a diferença. O Brian Romero, o Inter já viu. O Mikael, o Inter também já viu. Não viu. Já viu. Não viu. Não teve sequência de jogos. O Brian Romero... O Mikael foi o mesmo lá no... Stânia lá. Salernitana. Macarrão. Muito difícil de dizer Pizza esse nome. a Salernitana, Que loucura, Deve entendeu? ser boa, né? Já viu como ele foi lá e foi igual aqui. Então o Inter já viu como ele é. Mas aí tu tem que entender a convicção do Inter. O Internacional acha que o Mikael, do ponto de vista futebolístico, técnico, ele pode render. Tem um ato o Brian de Romero, o Inter disciplina. já viu que não vai render. Menegas, tem um ato de indisciplina no meio. Se o Inter só não fez crise em cima disso, porque ele claramente não quer mais jogador e viu que ele não serve ou que ele não é o cara que o Inter gostaria. Mas tem um ato de disciplina. O Mikael, o Brian Romero não foi tão simples assim. Eu vejo o canal A Dupla do Tiger Junk, também confirmei essa informação. O jogador chegou e disse, o Brian Romero disse assim, não estou sendo usado, não, vocês estão atrás do centroavante, eu não vou jogar, eu vou ficar na Argentina. Eu vou ficar na Argentina, não se apresentou e disse... comemorar o título aqui na Argentina. Daqui a 2 dias eu retorno com uma proposta para sair. No caso dele, tem um ato de insubordinação, inclusive, que o Inter só não fez o estardalhaço porque era ele. Se fosse o Yuri Alberto, os caras estavam se matando no Beira-Rio por isso. Meneghete, como eu não tenho propriedade para falar sobre jogadores fora do peso, que é o caso do Mikael, eu vou me abster de dar opinião sobre... No Grêmio teve poucos... Porque o Grêmio tem um departamento de sobrepeso. Ontem eu vi no canal A Dupla, só faz merchan hoje, canal A Dupla, Matheus Dávila, Meneghetti, me contou, e eu acreditei porque eu acredito no Dávila, que fisicamente o Diego Souza está muito melhor do que nos outros anos. Que ele disse... O Renato até brincou, né? Que ele fez lipo, né? Magro, ele disse assim, magro não dá para dizer, sabe? É o Diego Souza, aquele do Grêmio 2007, não é mais o cara, porque ele também, né, 40 anos nas costas. Mas que ele tá muito melhor do que nas outras na última temporada. Vocês viram como é que o Palácio se apresentou no Vasco da Gama? Não. Meu Deus. Assim, ó, a gestão anterior do Grêmio contrataria. Jogador com perfil com biotipo, assim, ó, dá uma olhadinha aí. Procura aí, Paulinho, pra colocar no ar como é que o Palácio se apresentou no Vasco. O Palácio jogador só... assim, ó, prontinho. Eu não vou nem Jogador colocar a passou barriga por- do Palácio, tá, JB? Tá. Agora as bochechas são iguais às tuas, cara. Vamos falar dos goleiros do Grêmio, Tiger Junk. Olha só, o Grêmio está procurando um goleiro mais experiente, Meneghetti. E depois do não da negociação do Gabriel Vasconcelos, está vasculhando o mercado em busca deste jogador. E isso gera uma repercussão naquele que hoje é o goleiro titular do Grêmio, que é o Breno. O Breno pretende sair do clube caso o Grêmio contrate algum goleiro mais experiente. Já manifestou isso para as pessoas internamente no clube. Ainda assim, o Grêmio parece não mudar de ideia. Uma outra informação que o Diogo Rossi trouxe também nessa manhã no Atualidades Esportivas é que o Grêmio descarta a possibilidade de contratar o Marcelo Groy. Entende que essa repatriação não seria tão adequada neste momento. Quer um goleiro experiente, não é Marcelo Groy, e se contratar, o Breno vai pedir para sair. Presta atenção aí, o Paulinho achou a foto da reapresentação do Palácio, tudo que é o nosso especialista. Ó a bochechinha. Ó a bochecha. Não, olha a barriga. Esse aí... Olha a região abdominal. Esse tá pronto, né, pra gestão anterior do Grêmio. Esse aí tá no perfil. Eu tô melhor que o Palácio, tá? Hã? Eu tô melhor que o Palácio. Vamos ao intervalo e o Tiger comanda a live do YouTube. Bora nessa então, bora nessa intervalo da live do YouTube no finalzinho aqui do Donos da Bola. Ribeiro é dono da bola, diz o Marcelo Winkel. Tá bom. Manda mensagens. Galã, diz o Flávio Five. O Palácio é bonito?
Palácios é do projeto Vasco Bonito. Pô, Palácios, os jogadores mais feios que passou pelo Inter nos últimos tempos, tá? Tá, Igor, fala, meu, fala. E o rango, hoje tem bife e tem bolinho de arroz. Boa comida hoje. Boa comida. Barriguinha de chopp. O Palácio tá com barriguinha de chopp. Tá, Igor, o que tu acha do Vina no Grêmio? Não. Sem Vina, esquece. Melhorou a voz, tá, Igor? Tá menos pior, tá? Estamos menos pior da voz, mas estamos melhorando. Um dia nós vamos chegar lá. Renato vai conseguir de novo estragar mais uma promessa da base. Deixa o Breno jogar. Eu também acho que tinha que deixar o Breno jogar. Kleber do Ceará, não seria uma boa contratação? Não seria. Tá, Igor, meu nobre, manda um salve aqui para o pessoal da mecânica. Turbo Simas. Abraço. Tamo junto. A garganta foi pro saco, Tiger. Não, quase foi, mas não foi. Quase foi, mas não foi. Não chegou aí. Tiger, o Ribeiro parece uns 37 anos mais com aquela jaqueta. Também acho que o Ribeiro errou no look hoje, mas tá tudo certo. Tiger, quem ganhou o campeonato dos amadores? O lá de Cerro Grande? Lá de Cerro Grande, a final dia 7 de janeiro. Frankfurt e Arroio. Vai dar Frankfurt, não tem jeito. O Campeonato Municipal de Camaquã, que estava sendo transmitido na TV, aí ganhou o time lá o time dos argentinos lá. De Canasvieiras. Cheio de argentino. Camaquã é Chester. É Chester também. É Chester também, mas eu sou Frankfurt. Acabou? Tchau. Que traga seriedade, traga lucidez ao programa. Olha só, Meneghetti, depois do término da Copa do Mundo, a FIFA deve se debruçar sobre alguns assuntos que estão pendentes. Entre eles está alguma solução para o futebol ucraniano e russo, que por enquanto tem os seus campeonatos, o futebol ucraniano, paralisados. A FIFA fez a normativa que possibilitou que os jogadores saíssem de graça da Ucrânia e da Rússia para outros clubes, e isso será reavaliado. Se essa normativa for ampliada, o Inter poderá ficar com o Vitão de graça, mas não é expectativa que isso aconteça. Por isso, a negociação com o Shakhtar já está em andamento e pode evoluir a partir de uma definição da FIFA. Eu estou na linha do Tiger, eu acho que seja uma tendência da FIFA postergar essa medida, JB. Eu acho que não é essa a tendência. Não. Tu acha, mano? Não vai postergar a medida. Também acho que não. Acho que vai vigorar até a metade do ano. Não, a gente conversou aqui com o presidente do Inter sobre isso. Eles acabam tendo informação privilegiada disso, mas, cara, não tem como. Não, mas é que mais do que isso, tá, CCD? Vamos lá, o Inter não vai ficar nessa tensão até a metade do ano. Não precisa disso. Não. O Vitão quer... O valor... Não precisa, né? Tem aí uns 4, 5, 6 milhões de euros para pagar, né? Tá, mas Mas tu quer o quê? Vem cá, o que aconteceu no Inter nunca mais vai acontecer. Desculpa, Cê. Nunca mais vai acontecer de tu ter um zagueiro que nem o Vitão de graça por 1 ano e meio. Tá, mas eu não discuto aqui. Eu acho que o Inter fez muito bem. Eu não tô fazendo nenhuma crítica ao Inter. Mas eu digo que tu tem que pagar. pagar. Só tô colocando o seguinte, da mesma maneira em que nós vimos o Vitão foi o melhor zagueiro do time que foi vice-campeão brasileiro da Série A. Todo mundo viu. Hoje, esses 6 milhões não são... eles transformaram, porque hoje na Europa tem o cara dizendo como é que é esse negócio aí. Vai no Shakhtar, cara, eu quero, então... Mas é que tu sabe que o jogador brasileiro para ir para a Europa não é assim, eles precisam ser testados, eles vão observando... Eles vão entrevistar, o que nós não fazemos, eles fazem. Não é tão simples assim, né? Ontem Chico Garcia estava Chico. assistindo o programa e mandou uma mensagem na hora e eu não consegui ouvir que era áudio e o Chico disse, brilhante, Chico, tu foste maravilhoso. Ele disse assim, se algum psicólogo analisasse o Douglas Costa e reprovasse o Douglas Costa, o Grêmio demitiria o psicólogo. E tu sabe que faria isso. A tese é boa.
É que eu acho que não é tão simples assim, o psicólogo reprovar, não é assim. Eu acho que tem outras variáveis. Não, uma um delas é a profissional. conversa com o psicólogo. Uma delas apenas, né? Mas tu sabe não vai que- ser um psicólogo tu sozinho que sabe vai dizer, não sim, né? Não tô, mas eu nem tô dizendo que é certo ou errado. Eu estou dizendo que a realidade hoje é essa. Se tem um cara, um ídolo querendo voltar, acontece isso, o cara Vai, é Paulinho, demitido. bota a enquete interativa aí sobre Mikael, o que o Internacional deve fazer com o centroavante. Dar uma nova chance, 26%. Rescindir o contrato agora, recata dado, 74%. Hoje às 7 da noite, Donos da Bola versão Radio na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, canal do YouTube, Esporte Band RS. A gente volta amanhã ao meio-dia.